Glória a Deus. Diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, por estarmos aqui reunidos na tua casa e podemos aqui, Senhor amado, nesta hora, essa leitura da porção da tua palavra, ó Deus querido, poder, Senhor, compartilhar e falar daquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração. Senhor, venha que a tua palavra possa ir, ó Deus querido, fazer o efeito pelo qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, já agradecido, certo, da bênção, da vitória, em nome de Jesus. Sente-se, queridos, por favor, prestem atenção. Nós estamos aqui diante de um texto da palavra de Deus. Paulo, ele escreve a igreja de Éfeso, e só para os irmãos terem uma ideia, a igreja de Éfeso era bem instruída, por ser pastoreada por grandes nomes bíblicos. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Priscila e Aquila, um casal muito dotado no conhecimento da palavra. Foi pastoreada por Paulo durante 3 anos. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Timóteo. E nós vemos na história da igreja Policarpo, que era um dos bispos, mártir da igreja, que era pastor da igreja de Éfeso. Só que, apesar de essa igreja ser muito instruída na palavra de Deus, tanto que foi citada depois por João lá no Apocalipse, que era uma igreja que tinha boas obras, era uma igreja ali que funcionava muito bem, mas que tinha perdido o primeiro amor. Só que essa igreja, apesar de tudo isso, tinha entre eles pessoas que tinham ensinamentos diferentes. E ali tinha um tal de Himeneu e um tal de Alexandre, que eles tinham um posicionamento diferente. Aquele que era instruído pelos apóstolos, eles ensinavam diferente. E eles ensinavam, distorciam a palavra de Deus. Por isso, então, Paulo, por sua vez, já preso em Roma, escreve à igreja de Éfeso, instruindo eles acerca de muitas coisas. Se você for ler o livro de Éfeso, para quem é mais aplicado na leitura, você vai ver que os 3 primeiros versículos, ele fala de posições escatológicas. Então, posição escatológica, instrução, né, acerca da vinda do Senhor. E os 3 últimos versículos, ele fala da prática, de coisas práticas. E entre essas coisas práticas, ele traz, então, a questão, o perigo da questão espiritual. A questão espiritual que era motivada
pelo príncipe das trevas, que era o diabo. Então você não vê uma só vez Paulo falando sobre o diabo e a sua malícia e a sua astúcia em relação aos crentes da igreja, não só uma vez, mas fala 2 vezes ou mais, lá no final da carta também ele fala. E então o livro que nós lemos, aliás, o texto, a porção que nós lemos, ele instrui a igreja à santidade. E nós vemos na instrução à santidade, ele fala algo em meio a esses versículos, versículo 27, ele diz assim: olha, vocês não devem fazer isso, aquilo e aquilo outro. E aí um versículo ele toma e fala assim: e não deis lugar ao diabo. E eu gostaria de hoje poder meditar com os irmãos uma vez mais, já que eu tinha ministrado, eu não me lembrava, mas tinha ministrado. Quem lembra que eu ministrei sobre isso aqui? Deixa eu ver. Ainda bem que só tem 3 que lembram, né? Aqui que eu ministrei sobre isso. Não deis lugar ao diabo. Então a maioria ainda não se lembra da ministração. Nem eu mesmo estou lembrado exatamente do que foi ministrado, para falar a verdade com os irmãos. Mas a questão é: podemos nós, seres humanos, crentes, servos de Deus, ou até mesmo não crentes, não tão firmes assim, dar lugar ao diabo? Podemos dar lugar? Bem, se as Escrituras fazem recomendação de que nós não devemos dar lugar ao diabo, então eu concluo o seguinte: podemos sim dar lugar ao diabo. Um crente, uma pessoa, pode dar lugar ao diabo. É certo que o diabo, queridos, é um espírito maligno. E por ser espírito, ele precisa de um corpo para habitar, para atuar na terra. Tanto é que, no princípio, como não havia ninguém com a sua natureza pecaminosa, e não havia lugar no ser humano, ele se incorporou em uma serpente. E a Bíblia faz questão de relatar que era o mais astuto dos animais. E ele se incorpora naquele animal astuto, com astúcia. Não é? Então nós entendemos, para quê? Para que ele pudesse agir, para que ele pudesse cumprir com o ministério pelo qual ele está na terra. João, no capítulo 10, versículo 10, diz assim que o diabo veio não somente para matar, para destruir. Para matar, roubar e destruir. Esse é o ministério do diabo. Então, ele se manifesta, o diabo se manifesta então através de pessoas, né? Com o ser humano, natureza que caiu, pecaminosa. Então, a partir de então, ele começa a incorporar nas pessoas e se manifestar através de pessoas. Um espírito sempre vai precisar, um espírito maligno, ele não vai simplesmente atuar, vir na sua vida e com alguma arma e vai te matar, um demônio. Mas ele vai sempre incorporar em alguém, para usar aquele alguém como um instrumento para matar as pessoas, para destruir, para roubar. Então, vira e mexe, nós vemos alguns noticiários, e recentemente nós vimos na Espanha um brasileiro que matou o tio que tinha hospedado na casa dele, o tio, os sobrinhos, a mulher, todo mundo, a família. Quem viu esse noticiário? E aí, nós vemos o seguinte, que no relato dele, ele fala que ele não se lembrava, ele pede perdão. E eu acredito que aquele rapaz realmente, na sua sã consciência, ele não iria matar a família que tinha o acolhido ali na Espanha. E ele matou e tirou o selfie e tal, aquela coisa toda terrível que só o diabo pode fazer. Então, queridos, o diabo ele precisa de alguém para incorporar, né? Para incorporar.
Então, o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. E ele então procura lugar na vida das pessoas para fazer daquele corpo morada. Veja, por exemplo, vamos ver, por exemplo, em Lucas, no capítulo 11, versículo 24 a 26. Abre aí para nós, para você ficar mais ciente acerca disso. Lucas, no capítulo 11, 24 a 26, diz assim: diz assim: a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, quando que o espírito imundo sai do homem? Quando quando Jesus entra na vida da pessoa, e aí não há lugar, num lugar de luz, não há lugar para as trevas. Então aquele espírito sai do homem. Então, para você que ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, né? Ainda não entregou, não houve uma entrega, há um domínio espiritual pelas trevas ainda na vida daquele que não teve uma entrega, que a luz ainda não chegou. Então há uma necessidade de uma entrega de sua vida ao Senhor, e aquele que está no domínio da sua vida, recebendo a luz dentro do seu coração, as trevas serão dispersadas ou extirpadas. Amém? Então, aqui o texto diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontrado varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, aqui nós entendemos o seguinte, que uma vez a pessoa teve a sua vida entregue a Cristo, e ela deixou de buscar, de preencher o seu coração, a sua vida, com as coisas do Senhor, através da meditação, da comunhão entre os irmãos, do louvor, da adoração, da meditação da palavra, da busca do conhecimento, ela deixa vazia e vai se esvaziando. Não há algum momento da nossa vida que nós nos sentimos vazio, ainda que uma outrora nós aceitamos a Cristo, andamos com Cristo? Há ou não há? Não tem os momentos na nossa vida? Mas isso é falta de nós, de atitude nossa de buscar a Deus, de preencher este vazio, porque Deus é aquele que preenche, é aquele que bate a porta, é aquele que é educado, é aquele que só vai entrar, que só vai possuir o seu coração, se você abrir a porta dele e permitir que ele entre. Então, a questão de se encher de Deus é uma obrigação nossa, não só para nós gozarmos daquilo que Deus tem para nós no mundo espiritual, para gozarmos do prazer, da satisfação de estarmos na presença dele, mas também para nos proteger de dar lugar ao diabo, para que ele não entre. E quando ele entra, aqui o texto nos diz que ele vê que está varrido e adornado, quer dizer, varrido e adornado uma casa para o diabo, varrido e adornado é uma casa que não tem nada de Deus. Aí ele vai, busca outros 7 amigos deles, pior do que ele, e entra nele, e o seu estado final é pior do que o primeiro. Quem conhece desviado? Algum desviado? Eu conheço um desviado. Olha, é terrível desviado. Tudo que você vai falar para uma pessoa que já conhece a Deus, teve experiência com Deus, e que ele está desviado dos caminhos do Senhor, está com o coração vazio,
é tudo muito mais difícil do que uma pessoa que nunca viu a Deus. Porque o seu estado de resistência maligna no seu coração é terrível. Tudo ela sabe, tudo, vê defeito em tudo, mostra defeito em tudo, toda igreja tem defeito, todo pastor tem defeito, os irmãos têm, tudo tem defeito, tudo está errado, só ela que está certo. É assim, não é? É assim, né? Então, isso mostra-nos o estado espiritual da pessoa, que é um estado de decadência, é um estado de onde ela está sendo dominada por um poder maligno muito forte. Então, queridos, podemos dar lugar, ser hóspedes do diabo? Podemos, não é? Por quê? Porque o diabo necessita de lugar no coração do homem para exercer o seu ministério. Então, você gostaria de ter um hóspede como o diabo na sua vida, no seu coração? Quem gostaria, levanta a mão. Ninguém gostaria, né? Eu também não. Então, queridos, só que o diabo, ele não respeita, ele não é como Deus. Ele vai entrando, arrombando e vai caindo para dentro, né? Eu ia falar algo aqui, deixa para lá. Veio algo aqui. Eu falo assim que ele trabalha, eu vou falar. Tá gravando? Tá, não, deixa para lá, não vou falar não. Como podemos dar lugar ao diabo? Vamos avançar aqui. Como podemos dar lugar ao diabo? O contexto nos traz boa parte da resposta. Então, versículo 25 do que nós lemos de capítulo 4 de Efésios. E tendo, vamos voltar para Efésios. Aqui. Cadê? 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, como que nós podemos dar lugar ao diabo? Queridos, a mentira é um instrumento do diabo. A mentira, ela é algo, queridos, é algo assim terrível, disseminada pelo diabo no coração lá de Eva, não é? E depois disseminada em toda a humanidade. Ela faz um estrago muito grande. Porque muitas vezes, queridos, nós somos incitados a mentir em situações que às vezes nós, né, alguma coisa assim, não queremos arcar com a responsabilidade daquilo que é a verdade. E aí, naturalmente, as pessoas mentem para se safar de alguma situação. Outras pessoas, queridos, vivem na prática da mentira. Mente constantemente. A mentira já faz parte da sua vida. E a mentira, queridos, é uma porta aberta para que o diabo entre. Aliás, se hospede. Aliás, adote as pessoas como filhos. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Olha lá, João 8:44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim: cadê? 8:44 diz assim: que diz aqui. Aleluias. Diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o pai da mentira é o diabo. Por isso, Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Como que nós podemos dar lugar ao diabo? Todas as vezes que nós deixamos de falar a verdade,
todas as vezes que você mente, seja ela mentira por uma situação que você está passando, seja ela a prática da mentira, você está dando lugar, espaço para que o diabo entre. Você está dando um lugar para ele governar a sua vida. Então, a mentira, ela é tão terrível, queridos, que quando você vai para Apocalipse, e que você vai lá para Apocalipse 21, que fala sobre que no dia do juízo, que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, fala assim que o diabo, o inferno e o diabo, a serpente, e também aqueles que praticam a mentira, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, todo aquele que vive na prática da mentira, ele dá lugar ao diabo. Não só dá lugar ao diabo, como é um instrumento da parte do diabo. Então a mentira é terrível, queridos. Nós temos que nos voltar para a verdade. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então Jesus, ele é o Senhor é a verdade. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas João 8,34, falando lá para os fariseus, fala assim: vocês são filhos do diabo. Porque o diabo, ele mente desde o início, nunca se firmou na verdade, e ele é o pai da mentira. Então, primeira coisa, mentira. Como podemos dar lugar ao diabo? Quando você mente, né? Mentiu. Ô, querido, assume a responsabilidade. Busca a Deus, peça perdão, para que a mentira não faça parte da sua vida. Amém? Que você seja uma pessoa verdadeira. Ainda que a verdade, em algum momento, venha lhe trazer algum prejuízo. Mas depois se reverterá, queridos, em presença de Deus na sua vida. Porque Jesus é a verdade, aleluias. Amém? Jesus é a verdade. Agora ele diz também, ainda continuando aqui o texto 25, voltando para Efésios. Aleluias. Voltando para Efésios capítulo 25, diz assim, a 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira, queridos, ela é algo que faz parte da nosso gene, né? O ser humano, ele tem os momentos de ira. Agora, irar, queridos, não significa pecar. Mas no momento da ira, nós temos que vigiar. E isso é algo muito difícil de se fazer, não é? Porque há momentos da ira em que aí a pessoa acaba fazendo besteira. Acaba falando o que não deveria falar. Acaba acusando e apontando e, na maioria das vezes, machucando as outras pessoas. Né? Então, o diabo, ele é terrível, ele provoca no coração das pessoas a ira. Para quê? Para que a ira, ela possa ser um instrumento de dar lugar ao diabo. Então, a recomendação bíblica é o seguinte: a ira faz parte. Mas no momento da ira, não peque. Aliás, e se você se irar, não deixe se pôr o sol sobre a sua ira. O que isso quer dizer? Não deixe que essa ira que você aconteceu, de todo momento que você ficou irado, irritado por alguma situação, às vezes em casa, com a mulher, com o marido, às vezes com um filho, com a filha, às vezes com um familiar, às vezes com um colega de trabalho, às vezes até com um irmão na igreja. Que neste momento, queridos, ainda que aconteça algumas coisas que por impulso ela é feita, mas nós não podemos deixar se pôr o sol sobre a sua ira. O que é isso? É você não deixar que esta ira e tudo aquilo que foi provocado no momento da ira, ela se prolongar na sua vida. Então, se você foi homem, se você foi mulher, no momento da ira para machucar, para fazer, para falar,
Então você deve ser ainda muito mais forte agora para ir pedir perdão, para conversar, para se acertar, para dizer, olha, errei, eu estava ultrapassado meu momento, estava irado, eu estava nervoso, eu fiz isso, fiz aquilo, você me perdoa. E pedir perdão, ela é algo que você vai fazer com que a ira não se ponha sobre o sol. Amém? Não irai-vos, aliás, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, aqui fala sobre furtar, sobre roubar, né? O furto, ele é um espaço, é uma porta aberta para que o diabo entre na vida das pessoas. E isso, queridos, em todos os sentidos. Não só você pegar algo que não lhe pertence, aproveitando, queridos, as coisas da igreja, que estão dentro da igreja, que são consagrados, desde uma panela, um garfo, um tapué, tudo aqui é da igreja, consagrado ao Senhor. Então, você que leva para casa e depois não traz, pode ser um esquecimento, amém, está perdoado. Mas se você não traz de propósito, você está furtando. Você está botando a mão naquilo que não é seu, né? Então, a gente tem que ter um determinado cuidado para a gente não tomar para nós aquilo que não é nosso, que não é propriedade nossa. E isso em todos os sentidos, sentido espiritual, sentido material, em todos os sentidos. Né? Você que trabalha, que usa o computador lá da empresa para estar com conversas pessoal sua, tem que ter cuidado, queridos, porque aquilo não é seu, você está ali para prestação de serviço. Então, nós não podemos dar lugar ao diabo, temos que ser honestos. Amém, queridos? Você tem que ser honesto. Por quê? Porque o Senhor disse assim, sede santo, assim como eu sou santo. Santidade vem de honestidade. Então, não furte, né? Continuando aqui, 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavras torpes, queridos, vivemos dias em que uma boa parte de cristãos, de crentes, de pessoas, já não tem mais freio na língua. Falam o que quer e fazem o que quer. E a Bíblia em Tiago, ela tem um texto, uma página inteira da Bíblia, fala do freio da língua. Se nós frearmos a nossa língua, nós vamos dominar todo o nosso corpo e seremos bênção. Porque através da língua, queridos, um bosque inteiro é incendiado com as faíscas da língua, com a chama da língua, com a língua inflamada. Então, queridos, nós estamos vivendo dias em que há muito pouco freio, há muito pouco a falta de educação da sociedade, das pessoas, queridos. Não é? Hoje é difícil até você abordar alguém, chamar a atenção de alguém, não é? De um jovem, de um adolescente. Por quê? Porque é perigoso ele se levantar contra você e começar a falar coisas que não deve. E aí, queridos, nós vivemos dias assim. Então, quantas são as pessoas, queridos, que professam a Jesus como Senhor, como Salvador, estão na igreja, congregando e tal, mas ele tem na sua boca ainda as palavras torpes, palavrão sai da sua boca, palavra de malícia, chocarrices, brincadeiras indevidas, maliciosas. E isso é dar lugar ao ser mais terrível de toda a existência, o diabo. Então a recomendação do apóstolo Paulo aqui aos Éfesos
é o seguinte: olha, não saia da sua boca palavras torpes, a não ser palavras que vão edificar. Então, se não for para edificação, queridos, a Bíblia recomenda o seguinte: melhor é se calar do que falar. Ouve mais e fale menos. É a recomendação bíblica. Mas nós estamos em dias em que muito pouco se usa o freio na língua. Muito palavrão, e principalmente nas redes sociais. Quando eu falo assim palavrão, não é só verbalmente, querido. Você vai na rede social, eu estou assim, pensando muito fortemente de abandonar o Facebook. Porque entre meus amigos a maioria é crente e uns familiares. Mas você vê cada coisa, queridos, que assim me envergonho, né? Então, as pessoas crentes na rede social falando besteiras, coisas que não edificam, coisas que não... Você vê compartilhamento de coisas ruins, malignas, né? Coisas que são destrutivas. Então, queridos, nós não devemos dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Sequência. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Longe de vós, queridos, amargura, carregar raízes, ter raiz de amargura, isso é dar lugar ao diabo. O diabo vai trabalhando em cima daquela coisa, e ali vai promovendo a destruição de quem? De quem guardou a amargura. O maior prejuízo de quem guarda amargura, de quem guarda rancor, de quem guarda ódio, não é da pessoa que é odiada, não é da pessoa que a ofendeu, mas é da própria pessoa que guarda. Então, queridos, é uma boa oportunidade de pegar todo o lixo de Satanás no dia de hoje e jogar fora em nome de Jesus Cristo, aleluia. Perdoar se preciso for, reconciliar se preciso for, mas lançar fora todo o mal em nome de Jesus. Para quê? Para que você tenha uma vida abundante da parte do Senhor. Amém? Não deis lugar ao diabo, nem gritaria, nem ira, nem contenda, não é? A gritaria só promove coisas ruins, queridos. Já viu uma pessoa, um casal, uma briga de família, que é aquela gritaria, que começa a discutir, aí um começa a gritar mais alto do que o outro. Isso é coisa do diabo, é dar lugar para o diabo entrar. O diabo gosta dessas coisas. O diabo entra e fala assim: não, grita mesmo. Não, fulano, grita mesmo, uai. Assim, você está perdendo, grita mais alto. Se posiciona. E aí a gritaria, queridos, dá lugar ao diabo. E o diabo gosta, deita e rola. E muitas das gritarias saem empurrão, brigas, saem embofetada e ainda outras coisas mais. Então não deis lugar ao diabo. E além de todas essas recomendações, nós temos aí as redes sociais, que eu já falei, citei, né, que estão aí disseminando aí entre as pessoas, dando lugar ao diabo. Dando lugar ao diabo constantemente. O diabo tem entrado, tem destruído, tem matado, tem roubado, tem enfraquecido. Porque uma vez ele entrou, ele começa a querer tomar o governo da sua vida. O diabo é assim. Ele é o ladrão que senta do lado do motorista e fala assim: ó, casa caiu, tal, dirige aí. Mas chega ali na frente, ele joga o cara do lado de fora e fala: não, agora quem vai dirigir é eu. E mata o cara, joga o cara e lança o cara fora. Então o diabo, ele é assim, ele entra na vida da pessoa, a pessoa ainda está no governo ali e tal, está indo, está tocando, está levando a vida, não é? Tomando algumas decisões ainda corretas, mas chega lá na frente, o diabo fala assim: não, aqui, eu estou aqui, e é o seguinte, tá, tomate de assalto aí, cai fora, e pronto, e eu que vou governar aqui. Aí ele mata, rouba e destrói. Quem está entendendo diz amém. Amém, queridos?
Vamos embora aqui para depois nós ver lá quem ganhou as eleições. Aleluia. Glória a Deus. Não deis lugar ao diabo. Aleluia. Então nós temos aí algumas pessoas dando lugar ao diabo nas redes sociais, através da malícia, da lascívia, da pornografia e tantas outras coisas mais. Como podemos permanecer santos? Queridos, nós temos o poder de decidir. Você tem o poder de decidir sobre a sua vida. O Senhor nos deu essa autoridade. O Senhor nos deu o poder de decidir. E ninguém interfere em nossas decisões. Nem Deus ele interfere. Nem Deus interfere na decisão do homem. Você é livre. Tanto é que se você decidir pular de um prédio, Deus não vai interferir. Você vai lá e pula e acabou. Se você decidir se jogar em algum lugar, Ele não vai interferir. Se você decidir pecar, você pode pecar. Deus não vai decidir, ainda que sejamos influenciados, na maioria das vezes, a tomar decisões erradas. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso a Bíblia diz assim: não vos assenteis na roda dos escarnecedores, e nem andeis no conselho do ímpio. Sabe quem é ímpio? Ímpio é o cara que é infiel. Então, como nós podemos permanecer santos? A primeira coisa, queridos, você tem que decidir andar em santidade. Você tem que decidir consigo mesmo a andar separado das imundícias, dos pratos que o mundo oferece. O mundo, quando eu falo, é os pratos pecaminosos que o diabo oferece. Decisão, queridos, é algo que é próprio de cada pessoa. É próprio de cada um, não é? Então nós temos que, a primeira coisa é decidir. Ninguém interfere na vida de uma pessoa decidido. Quando você decide algo, claro, nós somos influenciados, mas nós devemos então ser influenciados pelo Senhor, pela palavra de Deus, né, pela palavra do Senhor. Quando nós estamos decididos a fazer o que é certo, podemos vencer. 1 Pedro 5,8 diz assim: vencer o quê? Vencer o diabo e todas as suas armadilhas. Põe aí, Bel. 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, diz assim, 5,8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então, o diabo, que é o vosso adversário, ele fica ao nosso redor, ou ao nosso derredor, rugindo como leão, quer dizer, esperando uma oportunidade, uma porta aberta para que ele possa entrar e saquear, e roubar, e matar, e destruir. Mas quando nós decidimos ficar num lugar em Deus, ele pode até estar ao nosso derredor, mas ao nosso redor, o Senhor diz que os anjos do Senhor habitam ao redor daqueles que o temem e o guardam. Aleluias. Então nós temos que decidir.
E quando nós decidimos, nós podemos vencer o diabo. Tiago 4:7. Põe aí para mim, Bel. Sujeitai-vos a Deus e resisti. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como podemos, queridos, permanecer santos, não dando lugar ao diabo? Nós temos que sujeitar a Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus para a nossa vida. E resistir o diabo. Ser resiliente, ser resistente. E ele vai fugir de nós. Queridos, nós estamos vivendo dias em que, ainda que as pessoas conheçam a Deus e a sua palavra e há uma entrega, mas, queridos, muitas pessoas se curvam às tentações do diabo. E muitas vezes as pessoas têm como desculpa o seguinte: olha, eu não resisti, não teve como, foi muito forte, mais forte do que eu. Mas não é isso que a Bíblia diz. Hebreus 12, versículo 4, por favor, Bel, vai lá. Hebreus 12, 4. Diz assim: ainda não resististes até o sangue, como combatente contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta, como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Mas vamos ficar lá no 4, né? Ainda não resististes às tentações, o pecado, até o sangue. Vai, Bel, por favor, volta lá em 1 Coríntios 10, 13. 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. 13, aí. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Não há tentação, ao que a Bíblia nos diz, maior do que a força que ele tem te dado para resistir. Então, eu entendo o seguinte, que todas as vezes que você cai na cilada, na tentação, se curva, se dobra, a tentação ao alimento, se alimenta do prato que o diabo oferece, é uma decisão sua própria, não porque você não tinha capacidade de resistir, não. Às vezes, algumas pessoas vão falar assim: ô fulano, o que aconteceu e tal? Tá firme? Tô firme. Tô firme aí, bispo, tal. É difícil. Claro que é difícil, mas é totalmente possível. Plenamente possível. Você só vai ter uma libertação das drogas, da pornografia, do pecado, das coisas erradas, queridos, quando você tiver um posicionamento firme, você for resiliente, você for resistente. Vivemos uma geração fraca, que se curva, que se dobra aos pecados que o diabo oferece.
E isso, querido, está fazendo com que as pessoas sejam destruídas espiritualmente, roubadas, e muitos que estão mortos, frios, separados da fé, não porque Deus não fez, mas porque a pessoa não teve um posicionamento, não decidiu, porque uma pessoa decidida, queridos, a andar nos caminhos do Senhor, não há diabo, não há demônio, não há situação que vai fazer ela se curvar, ela vai se colocar de pé, e o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, lhe dará forças para resistir, e ela vai permanecer de pé na presença do Senhor. Decidir fazer o que é certo, querido. Como que nós podemos resistir? Decidindo fazer o que é certo. E fazer o que é certo nem sempre é o que nós queremos fazer. E nem sempre é o que desejamos. E nem sempre é a nossa vontade de fazer o que é certo, querido. Então, nós temos que decidir fazer o que é certo, ainda que a nossa vontade de fazer seja outra, mas o que é certo? Certo é isso aqui. Certo é eu caminhar com a minha esposa, certo é eu me reconciliar, certo é eu não roubar, certo é eu não falar mentira, certo é eu pedir perdão ou perdoar, isso é certo. Mas não é o que eu quero fazer, mas é o que Deus pede para que você faça, para que tenha uma vida abençoada, aleluias. Então, o diabo, ele é terrível, queridos. E nós temos que usar esse poder de decisão. Ser forte. Você tem que ser forte, meu irmão, meu jovem. Você tem que ser forte para dizer não aos amigos que te chamam para as baladas da vida. Você tem que ser forte para dizer para a namorada ou para o namorado, dizer assim, não, sexo antes do casamento não posso. Não agrada a Deus, isso é fornicação. E a Bíblia diz que os fornicários não herdarão o reino dos céus. Você tem que ser forte, queridos, que ainda que saia da sua boca palavrão, palavras torpes, mentiras, você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou um pecador, eu pequei, eu errei. Eu falhei, me perdoa, Senhor. Você tem que ser forte é isso, querido. Ser forte não é você evitar, não é você se blindar, não é você... Não, querido, ser forte é você se curvar à vontade de Deus. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, tem um texto que eu gosto muito, que diz assim, se você for frouxo no dia da sua adversidade, se você for frouxo no dia da angústia, pouca será a sua força. Quer dizer, se você é frouxo, diante daquilo que o diabo lhe oferece, e você aceita isso na sua vida, no dia da sua adversidade, quer dizer, no dia da luta, no dia da dificuldade que você tiver pessoal, você não vai ter forças, querido, para chegar diante de Deus, para clamar a Deus, para buscar a Deus. Então nós temos, queridos, que sim, estamos vivendo tempos de uma sociedade, de tantas coisas, de tanta depravação, tantas coisas erradas, mas você tem o poder de decidir. Você tem o poder de decidir. Um exemplo bíblico é José na Bíblia. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi levado para o Egito, escravizado em uma casa. Foi assediado por uma mulher que tinha muito dinheiro, domínio, que era a mulher que lhe dava emprego. Assediado constantemente, a Bíblia diz que todos os dias ela o assediava, mas ele dizia assim, eu não posso fazer isso, nem com você, nem com o seu esposo, e muito menos pecar contra Deus.
Ele resistiu, ele ficou firme, queridos. Ele fugiu daquela situação, e por fugir daquela situação, ele foi preso. Nem sempre por você tomar um posicionamento de andar em santidade, querido, você vai sair por cima. Você vai sair nadando sobre as ondas. Às vezes você vai ter prejuízos grandes. Mas o que importa, querido, é a semente da resistência de andar com Deus, que lá na frente ela não vai só brotar como José, foi o governador do Egito, mas você vai ter o direito de entrar no céu pelas portas, e o Senhor vai dizer: bendito vinde, bendito de meu Pai, ficai à minha direita, aleluias. Nem sempre, queridos. Na maioria das vezes, a igreja primitiva, por exemplo, temos como exemplo, pelas pessoas se posicionarem certo, corretamente, foram mortos, queimados, decapitados. Mas eles tinham como consciência de que a sua vida aqui era simplesmente uma passagem. E que eles tinham muito mais a ganhar por ser mortos, por se posicionar em santidade, do que se curvar à proposta do inimigo, queridos. Quem venceu? Jesus venceu. Amém, queridos? E nós venceremos. A Bíblia diz que Jesus estava 40 dias sem comer, sem beber. E ele teve fome, estava completamente abatido como homem. Uma necessidade de se alimentar muito grande. Com certeza ele estava ali meio que sujo, maltrapilho, por conta de estar no deserto durante 40 dias. E o diabo se apresenta a ele, queridos. E na sua necessidade, o diabo propõe para ele, fala assim: abre uma porta para mim aí. Transforma essas pedras em pães. Coma. Então, o diabo ele é tão astuto que ele trabalha nas necessidades das pessoas, queridos. Na necessidade, no desejo das pessoas. Tem uma história que eu acho que eu já contei aqui, mas alguns irmãos não sabem ainda. Do homem que tinha um desejo muito grande de ter uma casa muito boa, de ter riquezas, ter uma casa ampla, tal. Ele tinha um desejo. E ele falava no seu coração: faço qualquer coisa para alcançar esse objetivo. E ele era um homem pobre, com a profissão, ganhava pouco. Mas um dia o diabo se apresentou a ele. E ele disse assim: eu posso te dar isso a você. Eu posso te dar casa, te dar carro, te dar conforto. E ele falou assim: só que uma condição, só uma condição. Eu vou te dar tudo, mas vou colocar um prego na sala da sua casa. E esse prego é meu. Esse prego é meu. E esse é o acordo. Este é o acordo. Vou te dar tudo, mas o prego é meu. E aí, aquele homem prosperou, teve uma casa muito grande, muita riqueza e tal. E ele um dia resolveu dar um grande jantar, chamou familiares, vizinhos, alta sociedade. Ele já estava muito rico. Mas o prego estava lá na sala. E quando todos estavam se alimentando e festejando, chegou o diabo nas suas costas com uma sacola, e tinha dentro dessa sacola um pedaço de carniça. E a carniça era terrível, mal cheirosa, terrível. Você imagine a carniça do diabo. E aí ele bateu na porta. Quando o homem foi atendê-lo, ele disse assim: eu vim aqui, eu tenho um prego aí, parece, né?
Ele disse, tudo bem, mas hoje estou aqui, tem os convidados e tal. Se não, o prego é meu, foi o que nós concordamos. E aí não teve jeito, ele entrou e colocou aquela sacola de carniça naquele prego, pendurou no prego. E aí aquele homem, então, ali, todas as pessoas, aquela carniça terrível, foram todo mundo embora, e aquele homem ficou totalmente oprimido por conta daquela sacola de carniça. E o diabo falou assim, olha, o acordo é esse, eu te dou tudo, mas tem que ter um prego lá que é meu. Então, o diabo, ele sempre, a proposta do diabo vai ser o seguinte, eu posso até te dar, mas na sua vida eu vou deixar um prego, e esse prego é meu. E você pode ter certeza que no momento mais oportuno, o diabo vai chegar e vai pendurar algo naquele prego que é indesejável a você, você não vai querer. Mas aí você não é só você não querer, é o acordo. Mas o que o Senhor quer hoje fazer conosco, que ainda que haja algum prego, ainda que o diabo tenha direito de algum prego na sua vida, eu quero te dizer o seguinte, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Jesus está aqui, aleluia, e Ele está aqui com o martelo para arrancar esse prego, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Você pode sim ter uma vida totalmente limpa de tudo que é do diabo. Não deis lugar ao diabo. Onde encontrar forças para vencer o diabo? Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim, foi lá, Abel. Onde eu posso encontrar forças para vencer o diabo? Não vos embriagueis com que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que há contenda. Queridos, e enchei-vos do Espírito Santo. São duas coisas. Às vezes, queridos, nós estamos vivendo dias de tanto entretenimento, de tanta coisa. Se você tiver uma TV a cabo na sua casa, você tem filme a toda hora e todo momento que você quiser, é verdade ou não é? Se você tiver alguma coisa na internet e tal, você tem tudo que você quer a seus pés. Um entretenimento terrível, e isso vai dominando o coração do homem. E os filmes, cada um mais violento do que o outro, cada um mais sensual do que o outro, cada um mais vai envolvendo a pessoa. E nós, muitas vezes, somos embriagados com tudo isso, queridos. Isso é o vinho deste mundo. Quando a pessoa se dá muito a essas coisas, ela deixa que o seu coração se encha disso. E aí, queridos, a questão espiritual, com certeza, não vai se misturar com isso. Então a recomendação é o seguinte: não vos embriagueis com vinho que há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o ato de encher-se quer dizer que é um ato nosso, não é de Deus passivamente, mas é você se deixar encher. E para você se deixar encher de uma água boa, pura, é necessário que você esvazie aquilo que está contaminado, aquela água suja que às vezes é trazida pela embriaguez do vinho no coração. Então é você se deixar abrir o coração, se quebrantar. Queridos, nós temos nos dias de hoje muita coisa boa
em relação ao entretenimento que não fere os princípios da palavra. Que você pode sim beber, se alimentar de coisas relacionadas à palavra de Deus, querido, ao conhecimento das coisas de Deus. Como podemos ter forças para vencer o diabo? Só enchendo-se do Espírito Santo. Efésios 6, 10 a 14. Diz assim, abre lá, Bel. Vou ler por aqui. Já vamos encerrar já. Diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para poder ficar firmes. Para você ficar firme, querido, você tem que se revestir da armadura de Deus. Se encher do Espírito. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A sua luta não é contra o Haddad, nem contra o Bolsonaro. A sua luta é contra os principados do inferno que agem por trás das pessoas, por trás da idolatria, por trás do time de futebol, por trás de tudo isso, queridos. E para você lutar no mundo espiritual, querido, você tem que estar revestido da armadura de Deus, com as ferramentas do céu, porque você não pode vencer de outra maneira. Não vai vencer batendo boca. E aí, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecei firmes. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ficar firme, querido. Firme. É buscar Deus e permanecer firme. Às vezes, eu vejo as pessoas, queridos, às vezes vai num encontro, tal, e volta. E eles recebem da parte de Deus e se alegram. Às vezes eu vejo pessoas tendo experiências com Deus. Mas logo quando vem uma tentação, um demôniozinho, pequenininho, que vem lá do centro do inferno, autorizado por Satanás, vai lá, cutuca aquele lá, que aquele lá é um fraco, aquele lá é um débil na fé, aquele lá, cutuca ele, ele vai direto para a boca, buscar lá a cocaína. Cutuca ele, põe uma vontadezinha nele, que ele vai enrolar um baseado para fumar já já. Vai lá, faz um demôniozinho, querido.
que qualquer criança cheia de Deus dá um tabefe na cabeça dele e põe ele debaixo dos pés. Mas ele tem vencido homens, mulheres que se dizem de Deus. Por quê? Porque são fracos, frouxos. Você tem que ficar firme, meu irmão. Você tem que se posicionar. Você tem que ficar firme na presença do Senhor, inabalável. Senão você sempre vai ser um derrotado, senão você sempre vai ser uma derrotada, sempre vai ser um frustrado, uma frustrada, e isso não é por causa dos demônios, é você que se curvou naquele demônio. Você foi chamado, querido, para ser cabeça. E o que é ser cabeça? Ser cabeça, querido, é no mundo espiritual, é você ter poder sobre o demônio, sobre a tentação. O diabo vem oferecer, você pode até vir oferecer, assim, nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ele vai te oferecer algo esplêndido. Você vai falar assim: não, eu sou de Deus e isso não me pertence. E pronto, querido. Permanecer firme. Vivemos uma geração de gente derrotada. Derrotada, querido. Por quê? Porque é fraco, frouxo, não tem posicionamento espiritual. Conhece a Deus, sabe que Deus é o Todo-Poderoso, mas vive comendo as bolotas de Satanás. Não deis lugar ao diabo. Como que eu posso fazer isso, queridos? Se revestindo do poder de Deus. Se enchendo do Espírito Santo, tendo forças. Só assim temos forças para resistir o dia mau. Se aprofunde nas coisas de Deus, meu jovem. É plenamente possível você ser diferente no meio de uma juventude corrompida, no meio de uma juventude, queridos, que está afundada, aí destruída. O diabo está acabando com os jovens. É plenamente possível, meu irmão, minha irmã, nós sermos homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres de posição. É só nós buscarmos a Deus, se revestirmos de Deus. E certamente Deus vai te dar força para ser verdadeiramente um homem ou uma mulher, aleluia, de referência, modelo para outras pessoas. Não deis lugar ao diabo. Levante-se, fique de pé, em nome de Jesus.